falar sobre um assunto, principalmente para as pessoas que dizem ter sorte ou não ter sorte. Às vezes as pessoas chegam para você e falam assim: nossa, mas você tem muita sorte, nossa, mas que falta de sorte você não ter conseguido isso, isso, aquilo. Eu sou cristã, então eu tenho muita fé. E para mim, nada é sorte. Para mim sempre é Deus, no meu caminhar, no meu pensar, no meu agir, em tudo. Independente de algumas atitudes, de algumas ações, assim, ao longo da minha vida, que possa ter me levado a me afastar, às vezes, um pouco da igreja, que eu nunca me afastei da igreja, né? Às vezes eu deixava de ir. Deixar de ir é uma coisa, estar afastado é outra completamente diferente. Em momento algum, eu deixei de ter fé e de acreditar em Deus. Tanto que eu tenho, assim, algumas situações de milagres na minha vida. Essa que eu quero contar aqui um pouquinho hoje foi uma situação que aconteceu comigo no ano de 2015. Eu morava no Mato Grosso do Sul e estava saindo da cidade que eu morava para Brasília. Eu passaria por Goiânia, que é onde eu moro hoje, meus pais e minha família moram aqui. Eu passaria por Goiânia, dormiria em Goiânia e depois seguiria para Brasília. Goiânia e Brasília são 200 quilômetros. De onde eu estava para Goiânia, 480 quilômetros. Então eu ia descansar em Goiânia e seguir. E eu sempre enxergo muito bem para dirigir à noite. Minha visão noturna, ela é fantástica, né? A claridade, não sei se é por conta da enxaqueca, ela me incomoda bastante. Só tenho que usar um óculos escuro bem potente mesmo, para poder não ter a claridade do dia. Então eu sou praticamente uma pessoa noturna, né? Então eu prefiro e produzo muito melhor fazendo tudo mais à noite, né? E aí eu saí da cidade por volta de umas 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, porque daí eu pegaria um trecho até uma cidade que chama Rio Verde, de dia, e de Rio Verde para Goiânia, onde a pista já é uma pista dupla, duplicada, uma excelente, né, uma estrada muito boa, então poderia ir à noite, que seria mais tranquilo. Ok, como sempre fiz. E saí nesse dia por volta de umas 4h da tarde. Passada ali, eu dirigi mais ou menos uns 80 quilômetros, mais ou menos 80 quilômetros. Eu tava passando uma estrada de chão que tinha chovido bastante, então não era uma estrada de chão, era uma estrada, e o barro das laterais invadiu ali o trecho de estrada, e estrada muito emburacada, e eu não sabia que estava naquele estado, senão eu nem teria planejado viajar naquele final de semana. E num determinado trecho, ainda no estado já no estado de Goiás, eu tinha ultrapassado a divisa de estado. E quando eu cheguei numa cidade que chama Caçu, antes de chegar nessa cidade, a estrada estava horrível. Todo mundo dirigindo muito devagar por conta dos buracos, muita lama. E o que acontece? Meu pneu furou. E eu não senti na hora que ele furou, né? E chegou um determinado momento que eu comecei a escutar a roda. Eu escutei a roda, eu falei, pô, será que meu pneu furou? E eu vi e a direção continuou leve. Então, um dos motivos que me fez não perceber é que a direção continuou leve. E daí, chuviscando, eu parei, desci do carro e o carro tava com a roda no chão. Então, eu falei, não tem como, eu ainda faltam uns 30 quilômetros para poder chegar na próxima cidade, não tenho como, aqui é só buraco, vou ficar na roda pura que não vai resolver, vai ser pior. E nisso foi dando 5 horas, 5h30 da tarde, o sol já tava se pondo e eu, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Com aquele tanto de carro passando, eu tava sozinha, meu cachorro não tava comigo dessa vez. E eu falei assim, se não passar nenhum guincho, não passar nenhuma ajuda, eu vou ter que dormir aqui para aguardar ajuda. E sinal do celular não pegava, de nenhum operador, né? Não pegava. E aquela coisa, né? Eu falei, meu Deus, me protege, porque um lugar nesse estado, de noite, é muito perigoso. Porque só dirige ali à noite quem não conhece. E eu não saí de noite, eu saí de dia ainda. Era para ter passado aquilo ali de forma muito tranquila. Mas tinha chovido, onde eu morava não tinha chovido, né? Então eu não sabia que estava daquele jeito, naquele estado. Deu 6 horas da tarde, eu falei, eu vou ter que... Aí eu liguei o carro, tentei chegar um pouquinho mais próximo, assim, do mato, para sinalizar que caso fosse necessário eu dormir, né, eu dormiria ali, mas seria muito perigoso. E aquilo ali me deixou muito preocupada. Eu falei, meu Deus, toma conta, porque como é que eu vou fazer, né? Eu tô sozinha, o celular não pega,
como é que eu desço pra pedir ajuda? Tá chovendo, né? Aí quando a chuva parou um pouquinho, eu desci do carro e falei, não, eu vou pedir ajuda. E comecei a pedir ajuda, desci do carro e comecei a sinalizar. Ninguém parava, porque já estava de noite. E quem que vai parar o carro num lugar ali perigoso desse jeito? Até que veio uma caminhonete, com sinal, deu um sinal alto, parou ali do meu lado e tinha um casal e os filhos atrás dormindo. E a moça, a mulher que estava na janela de cá, perguntou, você tá sozinha? Eu falei, tô. O que aconteceu? Eu falei, o pneu do meu carro furou e eu não tô conseguindo trocar. E eu troco pneu. Eu sempre troquei pneu. Só que nesse carro eu não consegui trocar porque tinha uma tal de uma chave mestra. E eu não sabia onde estava essa chave mestra. E aí o marido dela perguntou, você tá sozinha? Eu falei, tô sozinha. Aí ele pegou e falou, não, vou parar aí pra te ajudar. Tava assim, dando um chuvisco ainda. E isso já era 7 horas da noite. Aí ele jogou o carro pro meio do mato com farol, pra ver se realmente não tinha, se tivesse movimento de alguém no meio do mato, ele iria embora, né? E desceu, e ele tava com a camisa branquinha, sabe? Pois ele deitou, pegou a chave de roda do meu carro, pegou a chave de roda do carro dele, e um dos parafusos não encaixava. E a gente não entendia, gente, eu nunca vi isso, como que pode uma chave de roda, né? Tem um dos parafusos que eu nunca tinha visto, né, dessa forma. E a moça, a mulher que estava com ele, falou, nossa, eu acabei de ganhar um carro. E assim que eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar isso, porque quando a gente não tem, né, as ferramentas, a gente fica sem saber o que fazer, sem saber, né, fica numa situação como a que eu fiquei. E aí ele falou, eu moro em Caçu. Vamos esperar aqui para ver se consegue ajuda, né, de algum guincho. Eu falei, nossa, eu tô aqui desde as 5 da tarde e não passou nenhum guincho. Aí ele falou, nossa, você teve sorte, porque era pra gente ter passado aqui ontem. Veja bem, você teve sorte. Era pra gente ter passado aqui ontem. Deixamos pra viajar hoje, naquele horário. Isso foi da 8h30, 9 horas, né? Aí, quando foi umas 9 horas, passou um guincho no sentido contrário. No sentido contrário. Aí ele pegou, né? Ele, um homem assim, ele tomou a frente de tudo. Você vê assim, que gracinha assim, de atitude de homem, de cuidar da situação. A camisa dele ficou toda suja de lama, porque ele deitou ele no chão para poder ver ali a questão do parafuso da roda. E ele parou o guincho pegou, colocou e tá. Colocamos o carro no guincho e seguimos para Caçu, que era onde esse casal morava, né? Numa fazenda lá. E ele conhecia todos os bairros, todo mundo da cidade. Então ele me direcionou. Eu falei, vou ter que dormir em Caçu, né? Porque isso já era. Até que coloca o carro no guincho, já tinha dado ali umas 10, 10h30 da noite. E o cara do guincho pega e fala assim, nossa, você teve sorte, porque era pra eu ter passado aqui 2 horas da tarde, às 14 horas. Mais uma vez, sobre sorte. E eu falei, não, as coisas não acontecem por acaso. Deus tem um propósito pra tudo. Por alguma razão, meu carro estragou, meu pneu furou nesse local, por alguma razão, eu tive que conhecer esse casal, por alguma razão, eu tive que conhecer esse guincho, né, que para ele foi uma coisa também que, poxa, até me tocou, porque é como se fosse um milagrezinho, né, não vou falar um milagre de saúde, aquela coisa assim, porque é uma situação simples, mas onde eu estava ali totalmente à deriva de um perigo. Eu tava, né, se eu tivesse que dormir ali, sabe Deus, se eu realmente conseguiria dormir, né? Muita gente já poderia ver um carro parado, um carro preto, parado no meio do nada, né, no meio do mato, e poderiam chegar e tentar roubar o carro, tentar roubar as rodas do carro de noite, e o que eu poderia fazer? Nada. E no que nós chegamos, eu fui no guincho, eles, no carro deles, os filhos estavam dormindo atrás, então não pude ir com eles. E eles conseguiram ali, paramos em Caçu. Foi quando levou o carro até o borracheiro. E todo mundo sem entender por que a chave não conseguia conectar os parafusos. Eu falei, não, é porque tem uma chave mestra. Eu falei, não é possível. O cara que me vendeu o carro não falou dessa chave mestra. E aí eu falei, como é que eu faço? Eu falei, geralmente essa chave mestra fica dentro do manual, junto com o manual. E eu tava tão nervosa com aquilo, que eu fui abrir o porta-mala, o porta-luvas, onde estava o manual, o porta-luvas não abria, minha unha quebrou. Aí eu dei um murro assim, né, e peguei o manual, tava lá, um pedacinho assim, uma chavezinha, de que encaixava na chave de roda para poder torcer um parafuso. Que isso é justamente para evitar que as rodas sejam roubadas com facilidade. E trocou. Aí o homem, o casal que parou pra me acudir, pegou, negociou lá um outro pneu com step.
justamente, porque eu sei trocar pneu, né? Eu já troquei várias vezes o pneu do meu carro. Só que desse seria a primeira vez, se eu soubesse dessa chave mestra, eu não teria passado por esse transtorno. E aí eu peguei, e no que deu meia-noite, foi quando eles terminou de arrumar o carro, trocou o pneu e tal, tudo, o guincho pegou, voltou para a cidade de origem dele. E eles me deixaram na porta de um hotel. Ele falou, aqui é o lugar que é melhor para você poder ficar, uma cidade do interior, né? Eu falei, não, tudo bem, tá tudo ótimo, muito obrigada. Aí eles até perguntaram se eu não queria ir dormir na fazenda. Eu falei, não, eu vou dormir por aqui mesmo, porque eu tenho que levantar logo cedo. Porque isso aqui me atrasou. Isso me atrasou. E aí, peguei, dormi, avisei minha mãe que eu não ia chegar, né, na cidade naquele dia, que eu ia deixar pro dia seguinte. E eu também não contei isso pra ninguém, justamente pra não preocupar. E nessa época minha avó ia fazer uma cirurgia, não foi quando ela fez uma cirurgia, então todo mundo antenado, preocupado assim com a minha avó. Então por que eu vou ficar falando algo que não iria agregar em nada ali pra, né, principalmente pra minha mãe, deixar ela preocupada com uma situação como essa que já estava resolvida, né. Aí, peguei e dormi, sem comer nada há muitas horas. Aí o hotel não tinha restaurante ali aberto, não tinha lugar para pedir sanduíche, não tinha nada. Ele disse, a gente pode fritar uma batata para você? E tem coca na geladeira. Eu falei, não, tá ótimo. Peguei, comi a batata e deitei para poder dormir no dia seguinte. Aí eu peguei, agradeci a Deus, né? E falei, a hora que eu acordar é essa mesmo, não vou sair desatinada, não vou sair perturbada. Porque a hora que eu acordar é essa. Se isso tudo aconteceu, eu não tenho por que reclamar. Eu sou assim. Então, até assim, se eu estiver passando em alguma rua e eu, de repente, errar o caminho e passar por outra, você fica, poxa, errei o caminho, né? Não, mas se eu tô passando por aqui, é porque é por aqui que eu tenho que passar. Então, é algo também que ao longo da vida, ao longo do tempo, né, já há muitos anos, eu tenho esse pensamento. Né? Então, essa foi uma das minhas experiências. Depois de manhã eu peguei, levantei, parei em Goiânia, né? Porque minha avó ia fazer cirurgia. Ainda guardei o resultado da cirurgia dela para depois seguir para Brasília. Não me atrasou, foi tranquilo, foi tudo nos conformes. E para voltar, foi. E serviu de aprendizado também, né? Ou seja, para sair para viajar, você realmente conferir tudo que eu sempre conferi. O problema é que eu não tinha ideia do que era essa chavinha que colocava junto com a chave de roda. Mas os carros novos, praticamente todos têm vindo assim, né? Então essa foi a minha experiência, que para mim é uma experiência de glória com Deus, é uma experiência de proteção divina, né? Das muitas experiências que eu já tive ao longo dessa vida, né?